Desencantou o Yuri Alberto. Olha os números dele nessa temporada no Corinthians. 19 jogos, 5 gols, 4 assistências, 2,5 chute por jogo, 0,8 chutes certos por jogo, 308,2 minutos até marcar. E voltou a marcar ontem, depois de 66 dias. Gol que garantiu este empate do Corinthians contra o Fortaleza, 1 pontinho no Campeonato Brasileiro. E a Lili já de volta aqui para o nosso Sport Center, trazendo mais informações deste Corinthians. Bem-vinda, Lili, mais uma vez. Valeu, Glaucia. É o seguinte, apesar de ter sido um empate, eu posso dizer que o clima está mais ameno aqui pelo CT Joaquim Grava. Os jogadores que fizeram mais de 45 minutos em campo fazem aquele treininho de recuperação, mais lá na academia. Quem não entrou em campo jogou poucos minutos, mais um treino tático em campo, porque é pouco tempo para o Luxemburgo se preparar para a partida contra o Botafogo na próxima quinta-feira. Mas falando do jogo de ontem, o Luxemburgo fez algumas modificações, né? Deu chances para os mais jovens, então com o Matheus Araújo entrando como titular, o Juliano estava no banco, Pedro entrou como titular. Na segunda etapa, o Biro teve chance, inclusive arrancou elogios do Luxemburgo e também dos torcedores, né? Eu estava lá, então a torcida gostou muito quando o Biro entrou em campo. Aí vem uma questão, né? Porque o Luxemburgo disse que se tivesse chegado um pouquinho antes aqui no Corinthians, não teria autorizado a saída do Biro para a seleção sub-20. Mas como não tem como correr atrás agora, ele vai, quando voltar, certamente será aproveitado pelo professor Luxemburgo ao longo da temporada. Essa questão do Yuri Alberto pegou muito, porque havia a suspeita aí de que ele pudesse ir para o banco. O Luxemburgo disse em uma coletiva que tinha conversado com o Yuri Alberto sobre essa possibilidade, mas o Yuri Alberto ontem disse que não teve nenhuma conversa, que ele só percebeu que ele não seria o titular treinando aqui no CT Joaquim Grava, quando ele viu que ele não fazia parte do time principal ali no treino tático. Aí ele se deu conta de que ele seria banco. Entrou na segunda etapa, fez o gol decisivo, retomou, agora são 5 gols na temporada, né? Ele que ficou 9 partidas sem marcar, disse que foi um período muito difícil, mas voltou a fazer gols. Agora, a questão é, muitos se perguntam, será que essa foi a primeira e última vez ou o Yuri Alberto na quinta-feira pode ser banco também? O Luxemburgo deixou isso no ar, principalmente na coletiva de imprensa, quando ele deu a entender que com Roger Guedes e Yuri Alberto ali juntos na frente, o time ficaria mais vulnerável. Bom, vamos ouvir o que o professor falou na coletiva. Conversei bola com ele. Você percebeu que o Roger Guedes, eu dei mais liberdade para ele, teve 2 jogadas no primeiro tempo, que é a jogada de atacante, em que ele bateu para receber a bola como se fosse receber um passe em cima, e ele já recebeu a bola na frente, em condições de poder dominar a bola e ir até ir pro gol. É isso que eu quero, porque ele estiver ali, ele vai estar próximo do gol. E ele pode jogar do lado, só que nós ficamos vulneráveis, perceber? Nós ficamos vulneráveis, eu tive que trazer o Biro para dentro, nós ficamos vulneráveis, porque o Yuri, ele não tem a característica de meio campo. Eu tive que trazer o Biro para dentro e colocar o Roger na esquerda para nós equilibrarmos de novo o meio campo com a segunda bola, que era roubar e achar alguém na frente aqui, a bola ficar. Aí o Biro veio para dentro, que é um jogador que tanto joga pela direita, como pela esquerda, como por dentro. Então o Roger jogar pela esquerda, com o Yuri, né? Nós vamos ter uma vulnerabilidade importante ali, entendeu? Mas é uma coisa que pode acontecer dentro do jogo. Tá aí, ó. Então, grandes chances, né, do Yuri Alberto iniciar novamente no banco de reservas diante do Botafogo. E daí, no finalzinho do jogo, na hora de cumprimentar os jogadores, a gente percebeu que o Yuri Alberto desviou um pouquinho do Luxemburgo, depois deu a mão ali pra ele. Parecia um clima estranho, mas a gente tira a teima, né? Lá na zona mista eu perguntei pra ele, ele falou que não foi nada, ele só não tinha visto o professor antes e que não entendeu por que estava no banco de reservas, mas respeita totalmente as decisões do Luxemburgo, inclusive elogiou o professor Luxemburgo de ter vindo aqui do lado de fora do CT Joaquim Grava conversar com os torcedores naquele protesto. Ele disse que os jogadores se sentiram protegidos pelo Luxemburgo. Para a preparação para esse jogo de quinta-feira, o Corinthians não terá o Fausto Vera, ele recebeu o 3º amarelo, então está suspenso o Biro também com a seleção. Então, jogadores que não foram relacionados para a partida de ontem, como Christian Barleta, situação do Cantilho também, eles podem ser relacionados para a partida de
quinta-feira. Mas isso só saberemos na própria quinta-feira, porque, por enquanto, apesar do Luxemburgo ter dito que os treinos seriam abertos para a imprensa, pelo menos muitos treinos, ainda não veio a informação quando será o próximo. Portanto, a gente trabalha com fontes, ouvindo aqui e ali para tentar descobrir, adivinhar qual será o time para a próxima quinta-feira contra o Botafogo. Só para repassar rapidinho, a torcida aqui na frente naquele dia deu 10 jogos para o Luxemburgo. 10 jogos, vamos dizer, de trégua. Não contou o Del Valle, tá? Contou a partir de ontem contra o Fortaleza. Então ele tem 9 partidas pela frente. Pelos meus cálculos, eu não sou muito boa de contas, mas pelos meus cálculos, a 10ª partida será exatamente no jogo fora de casa contra o Independiente Del Valle pela Libertadores da América. Olha, que missão difícil tem o professor Luxemburgo, hein, Glaucia? Boa, Lili. Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você, acompanhando este dia seguinte do Corinthians, já pensando em mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, enquanto o Luxemburgo falava ali de posicionamento de Roger Guedes, de Yuri, vocês dois já debatiam o que temos nessa fala do Luxemburgo, que de fato já deu para ver nessa movimentação de ataque do Corinthians ontem. Você levantou a bola, mano. Não, é porque desde o início da temporada, o Roger Guedes já teve um pouco mais de liberdade com o Fernando Lázaro. Precisa ser sincero. Ele não estava acompanhando tanto, né, ali pelo lado do campo. Ele estava tendo uma liberdade maior de chegar numa finalização ali como um atacante mesmo. Ontem eu concordo que teve uma diferença que ele ficou um pouco mais avançado sem a presença do Yuri. Né, ele abriu, né, o Pedro ali pelo lado esquerdo e aí você tem uma modificação de fato ali de posicionamento. Mas o Luxemburgo puxar para ele, né, esse encaixe de que o Roger Guedes agora tem mais liberdade, eu acho injusto. Eu acho que o Fernando Lázaro já tinha enxergado essa necessidade e por conta disso o Roger Guedes tem 15 gols na temporada. Não dá pra gente rasgar tudo que o Fernando Lázaro tentou construir. E esse foi um bom ponto que ele construiu. Né? Essa liberdade com o Roger Guedes mais próximo do gol adversário. Palmas pro Fernando Lázaro. E assim, obviamente que a gente tem que levar em conta que são poucos dias de trabalho. A gente até falava, né? Pô, vamos fazer análise, não vamos. Eu tento sempre esperar antes de levar ali pro touch um tempo de margem de análise pra gente ver como essas características. O que a gente pode ver desse jogo é que eu acho que o Corinthians oscilou muito dentro da partida. Acho que o primeiro tempo foi até num nível ali regular, acho que conseguiu equilibrar com o Fortaleza. Lembrando que é um Fortaleza de um trabalho longevo, uma equipe extremamente estruturada, tudo isso foi pro campo ontem e ficou muito visível quando você viu os times jogarem. O Fortaleza, você via que coletivamente era um time mais ajustado. Os jogadores entendiam o que tinham que fazer a cada momento que perde, que recupera a bola. O Corinthians ainda não. Achei positivo a tentativa dele dar uma oxigenada no time titular, porque fisicamente aquele time de videogame que a gente fala lá daquela época do Vitor Pereira não existe, o Corinthians não dá. Só que a questão é a seguinte, ele precisou ir colocando os caras. E aí, pra mim, as substituições no segundo tempo foram matando o Corinthians. Com isso foi caindo, o Fortaleza aí sim fez um tempo muito bom, acho que a segunda etapa do Fortaleza foi muito boa, para vencer o jogo, tanto é que o gol do Corinthians é num erro ali individual, numa bobeira do Fortaleza, mas assim, acho que dentro das substituições eu acho que fizeram sentido, o Murilo que já vem ganhando espaço tem feito bons jogos, eu só questiono o Yuri fora, eu acho que o Yuri, mesmo numa fase técnica ruim, ele ainda é acima dos outros jogadores que estão lá. O caso do Yuri não é o caso do Juliano, o caso do Paulinho. São jogadores que fisicamente não estão entregando, que estão com dificuldade para pressionar. Ele entrega muito sem a bola. O Yuri sem bola é um jogador que se entrega muito, que entrega bastante. E o Pedro, vamos ser bem sinceros, não fez um bom jogo. Acho que foi um erro de avaliação ali. Mas tirando isso, eu entendo a ideia de tentar mexer nas coisas. Não entendo isso, ele trazer tudo para ele. Enfim, isso vai ser esse personagem até o final. Fala galera, vamos às notícias do Corinthians. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Timão. O Yuri Alberto chuta o balde, crise no Corinthians é escancarada. Rapaz, o negócio tá pegando no Corinthians. Matéria aqui, ó. Ex-internacional, o atacante Yuri Alberto se envolveu em uma polêmica recente do Corinthians, segundo informação do All Sport, o centroavante teria questionado a decisão do técnico Vanderlei Luxemburgo após ter sido barrado do time titular. Ele começou no banco de reserva. O atleta evitou cumprimentar o treinador depois do empate entre Corinthians e Fortaleza nesta segunda-feira na Neoquímica Arena
pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, as atitudes do Yuri Alberto podem ter esquentado o clima nos bastidores. O All Sport apurou que o atacante não concordou com a perda da titularidade contra o Fortaleza, mas não chegou a reclamar internamente com o técnico. Na verdade, a principal insatisfação de Yuri é com alguns companheiros de time. Olha aí, rapaz. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.